Amém. Boa noite, gente. Tá? Queria primeiramente agradecer pela oportunidade, tá, que os pastores deram para estar nessa noite, tá, no nosso culto de celebração, nosso culto de adoração. Uma noite essa e um dia esse muito especial, né? Então eu queria agradecer bastante nossa liderança por essa oportunidade, tá? Não temos hoje o nosso culto presencial, mas acredito que está havendo um culto em cada lar de cada membro dessa igreja através dessa live. Então, independente do prédio, independente do ambiente, eu creio que cada vez mais é a presença de Deus que estará em cada lar representado por cada um de vocês que estão assistindo nesse momento. Amém? Então, a mensagem que eu trouxe na noite de hoje, tá? Ela fala bastante sobre um ponto principal da nossa vida, né? Quando a gente fala sobre principal, vem principalmente de primeiro, tá? Então, tudo que hoje em dia foi criado e tudo que existe tem um propósito, tem um objetivo. Nada do que foi criado, tá? Nada do que existe não tem um propósito. Tudo foi criado com o devido propósito. Tudo precisa estar alinhado no devido padrão, no seu lugar certo, né? Se nós temos uma cadeira, o lugar certo da cadeira não é para ela estar flutuando no mar ou boiando no mar, é de ela estar servindo para alguém sentar, né? E essa utilidade. Então, várias outras coisas em nossa vida têm um objetivo específico, né? É quase como se fosse um quebra-cabeça. A gente finaliza um quebra-cabeça quando coloca lá a última peça no seu lugar certo. Até mesmo aquele joguinho de infância, aquele brinquedo que a gente tem de montar várias peças, tá? De encaixe. Cada uma daquelas peças tem o seu encaixe ideal, tem o seu encaixe perfeito. Então, tudo que foi criado tem esse verdadeiro encaixe perfeito. E quando eu falo sobre esse encaixe perfeito, sobre essa perfeição, tá? Eu volto lá para o início da Bíblia, literalmente bem no início, tá? Lá em Gênesis 1:1. Queria pedir aí para projetar Gênesis 1:1, ou aí na sua casa você pode abrir sua Bíblia em Gênesis 1:1, que diz o seguinte, tá? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então aqui deixa claro que Deus ele está onde? No princípio, tá? No primeiro lugar. Então, toda vez que eu trato sobre questão de primeiro lugar, de princípio, de uma oportunidade de estar à frente de alguma coisa que o Senhor lhe coloca, tá? Eu sempre vou ter a certeza que a primeira parte, que o princípio vem de Deus, provém dele. Então, quando se trata dessa prioridade em nossas vidas, a gente tem que entender que muitas das vezes o lugar de Deus é nesse princípio, é nesse início, tá? E na noite de hoje eu vou falar bastante sobre isso. Buscando um tema para essa palavra, tá? Eu encontrei, estava conversando com Deus e orando como o lugar certo de Deus. Qual é o lugar certo de Deus em nossas vidas, tá? E aí, quando a gente fala desse lugar certo de Deus, uma das coisas que mais nos alcança é a sua infinita graça, é o seu infinito amor. Então, ele deseja sempre estar desde o início da nossa vida. A gente sabe que aquele primeiro amor que a Bíblia retrata, que nós falamos bastante, não é aquele amor naquele momento que você vem aqui na frente, na hora do apelo, que você entrega a sua vida ao Senhor. Eu quero voltar ao meu primeiro amor, lembrando de um dia como esse. O verdadeiro amor é aquele que amou primeiro, é aquele amor de Deus que antes mesmo de sermos formados no ventre da nossa mãe, Ele já nos amava. Então a graça de Deus ela é tão grande em nossas vidas que Ele está desde o início. Só que muitas das vezes, algumas realidades que a gente vive é que tem pessoas que acreditam em Deus, acreditam que Deus existe, acreditam que Deus tem um lugar específico para estar na nossa vida, acreditam que Ele pode até abençoar determinada área, mas não coloca Deus no seu devido lugar, no início da sua vida, tá? Então a gente vai falar bastante sobre isso na noite de hoje, sobre qual é o lugar de Deus em nossas vidas. E quando nós dividimos a nossa própria vida em áreas, nós, como eu disse no início, temos lá aquela peça, aquele quebra-cabeças, e Deus é uma peça fundamental no quebra-cabeça que é a nossa vida. A gente sabe que desde quando a gente é bebezinho, criança, adolescente, jovem, adulto e idoso, a gente passa por várias etapas em que a gente pega uma determinada peça, tenta encaixar e aquela peça não se encaixa. Tento pegar outra peça, coloco, mas também não se encaixa. Então a realidade de Deus é que Ele não quer áreas, Ele não quer simplesmente peças aleatórias em nossa vida, Ele quer ser a peça fundamental, Ele quer ser a pedra fundamental da nossa existência, de tudo aquilo que nós temos e nós conseguimos por meio dEle, por meio da sua infinita graça.
Então, um outro ponto principal é o que eu quero ler com vocês lá em Mateus 6:3, tá? Lá em Mateus 6:3, que é um dos versículos também bem conhecidos, tá? Que diz, projeta aí para mim, tá? Diz o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, quando eu falo bem aqui, ele retrata novamente o primeiro, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então eu sei que eu tenho um objetivo, eu tenho uma finalidade. Qual é a minha finalidade? É buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Ah, mas se eu buscar ele como prioridade, e as outras coisas? O que diz no versículo? Ela vai ser acrescentada em nossas vidas. Então essa realidade do primeiro, essa realidade de viver o que é o principal da nossa vida, a gente pode se preocupar somente com Deus estando à frente, tá? Porque se Deus está à frente, Ele vai cuidar de todo o resto, de tudo aquilo que a gente tem e necessita, porque não tem ninguém que conheça melhor a nós mesmos do que a Deus, que foi quem nos criou. Então, temos também muitas das vezes o costume de colocar Deus em alguns lugares de destaque. Às vezes a gente até coloca: Deus me guia, Deus me direciona, Deus me abençoa, Deus, eu só vou fazer isso se for da tua vontade. Terminou aqui essa oração, disse amém, a primeira coisa que faz: eu vou fazer isso aqui, ó, pegar isso aqui, eu vou botar aqui, eu vou ter isso aqui outro, eu vou botar aqui. Ou seja, você entregou a Deus o que era primeiro e logo em seguida você tirou a prioridade dele em sua vida. E essa realidade de você retirar o que é primeiro de Deus e colocar sobre a sua própria justiça, sobre o seu próprio entendimento, em muitas das vezes isso vai gerar uma consequência. E uma consequência nem sempre tão boa e agradável, que é diferente do que Deus deseja para cada um de nós, né? A presença dele na nossa vida é o que mais ele tem a vontade de nos agradar. Ele é um pai tão amoroso, ele é um pai tão generoso, tá? Que o principal objetivo dele é nos agradar. É sempre boa, perfeita e maravilhosa a bondade de Deus que Ele tem sobre cada um de nós. Ele tem uma vontade tão grande de nos abençoar, de nos presentear, mas Ele não quer que a gente se esforce fazendo o que está fora do nosso alcance. Ele quer que a gente descanse nele, coloque Ele em primeiro lugar. Quando a gente diz: Senhor, que seja feita a tua vontade. Gente, essa frase, ela tem uma importância muito grande. Porque quando a gente diz: Senhor, seja feita a tua vontade, pode ser que a vontade dele seja sim, claro, ok. Pode ser que seja não. Mas será que a gente está preparado para ouvir esse não de Deus? Porque pode ser um não eterno, mas pode ser um não que não seja aquele determinado momento na sua vida. Então, se você colocar Deus como prioridade, eu tenho absoluta certeza que Ele vai cuidar de todo o resto. E quando você coloca Ele como prioridade, tá? Ele cuida de detalhes tão íntimos que muitas das vezes você ignorava. Como, por exemplo, trazendo para um exemplo próprio, tá? De testemunho. Por aproximadamente uns 20 anos na minha vida, tá? Eu coloquei como prioridade decidir ter raiva do meu pai biológico. Por quê? Porque ele me abandonou, e aí com isso eu fui adquirindo várias coisas tão ruins e coloquei como prioridade odiar meu pai. Tá? E aí essa prioridade eu deixava Deus cuidando de tudo. Eu deixava Deus cuidando da minha família, cuidando dos meus estudos, cuidando dos meus sonhos, mas quando se tratava sobre essa parte da minha vida, eu ignorava a prioridade de Deus e dizia: não, Ele foi que me abandonou, Ele é o errado, Ele fez o mal para a minha vida, Ele fez isso, Ele fez aquilo. Eu não queria nem a presença de Deus em relação a isso na minha vida. E aí foi que depois de 20 anos... tá? Eu tive um encontro com Deus, realizei um encontro com Deus, e lá, verdadeiramente, Deus falou comigo: poxa, você me dá prioridade de tantas áreas na sua vida, e a área que mais eu quero agir é a área que você não deixa. E na nossa vida a gente passa por realidades como essa, em que a gente tira de Deus o objetivo dele nos curar, dele nos tratar, dele transformar. E foi aí que eu tomei como decisão: eu quero te colocar como prioridade nessa situação da minha vida. E depois que eu busquei primeiramente a Ele, nessa prioridade, Ele automaticamente cuidou de todo o resto.
Ele colocou em meu coração o desejo de conversar com meu pai, de pedir perdão, que era uma coisa que eu nem imaginava, porque se foi ele que me fez o mal, como que eu que tinha que pedir perdão? Mas eu consegui o contato, marquei o encontro, conversamos, pedi perdão, nos abraçamos, e isso foi um momento muito libertador na minha vida, graças a uma decisão, que foi justamente colocar Deus nessa prioridade da minha vida. Então, uma mensagem que também eu deixo hoje é que se tem prioridade na sua vida que te incomoda, que faz o mal, como às vezes um perdão, um rancor, alguma raiva, libere isso de dentro de você, porque isso somente lhe prejudica. E Deus, Ele quer estar à frente dessa prioridade, para agir nessa prioridade e transformar a sua vida. Porque quando Ele age nessas prioridades que são tão difíceis da gente lidar, eu tenho certeza que isso é um sinal de um verdadeiro milagre. A minha vida nunca mais foi a mesma no dia que eu conversei com meu pai e pedi perdão. Então essa realidade de prioridade, ela é muito importante em nossas vidas. Amém? Então, precisamos tirar Deus de uma ordem muitas das vezes cardinal. O que isso quer dizer? É 1, 2, acho que Deus está lá, número 1. Não, acho que Deus ele pode ficar no segundo lugar, na minha importância. E colocar verdadeiramente Deus na sua posição de ordem espiritual, de uma ordem sobrenatural. Porque é isso que Deus consegue fazer em nossa vida, gente. Deus, Ele faz o que é sobrenatural. O que maior nós temos de receber de Deus, Ele nos dá. Porque Ele é um Pai carinhoso, Ele é um Pai generoso, Ele é um Pai que quer estar sempre próximo, que quer estar sempre perto da presença dos teus filhos, tá? E quando a gente coloca Deus nesse lugar certo em nossa vida, como nossa prioridade, gente, automaticamente essas coisas fluem de uma maneira tão perfeita, tão equilibrada em nossas vidas, que a gente só tem a agradecer quão grandiosa é a presença dele com a gente, tá? E aí, um dos exemplos que eu acho mais lindo da perfeição e da criação de Deus é o universo e o sistema que a gente vive. Apesar de ser professor de geografia, eu não vou dar aula aqui sobre o universo, sobre o sistema solar, nada disso. Mas falando sobre a criação de Deus, a perfeição de Deus, trazendo para o nosso sistema, o que é basicamente o nosso sistema? São planetas e uma única estrela. E é tão perfeito o alinhamento entre os planetas e essa única estrela que elas orbitam ao redor dessa estrela. Então elas giram ao redor de uma estrela maior. E na nossa vida a gente é como se fossem esses planetas. Na nossa vida, se a gente rodear, se a gente estiver ao lado, se a gente estiver sempre próximo, alinhado da presença tão luminosa e grandiosa de Deus, gente, não tem como algo acontecer errado, tá? E mesmo que aconteça, você vai ter a certeza que o seu alinhamento ainda vai ser mantido, você ainda vai estar orbitando na presença do Senhor, você ainda vai estar em torno daquilo que Ele tem de melhor para lidar. Isso se você decidir realmente colocar Deus no lugar certo da sua vida, tá? E aí, quando a gente faz isso, tem essa atitude de estar sempre ao entorno do Senhor, tá? Gente, as bênçãos que Ele dá para a gente são as maiores possíveis, tá? Até porque a gente serve a um Deus tão grandioso, um Pai tão grandioso e tão amoroso, gente, que Ele só quer nos beneficiar, Ele só quer nos presentear. Ele deu o maior presente que a humanidade já viu, que foi entregar seu único filho. Então não há presente maior, porque Ele proporcionou a cada um de nós a vida, não simplesmente a vida terrena, mas uma vida eterna ao lado dele. Amém? E aí, com base nesses princípios realizados com o objetivo de colocar Deus no seu lugar certo, eu acabei elaborando alguns aqui principais que eu queria destacar com você hoje. E primeiramente, o tema da mensagem seria o lugar certo de Deus. E qual é o lugar certo de Deus? O lugar certo de Deus é no centro da sua vida. Tá? É Ele a principal prioridade da sua vida, é Ele no meio, é Ele envolvido em todas as áreas em que você estiver envolvido e que você deseja cada vez mais a presença dEle. E quando se fala sobre esses princípios de Deus estar no centro da nossa vida, Ele acaba realizando algumas características tão boas. E uma delas, e a primeira, é o alinhamento em nossa vida. Então, quando a gente coloca Deus no centro da nossa vida, Ele começa a alinhar todas as coisas, tá? Então, quem lembra, por exemplo, que lá em 2012, tá, falaram que o mundo ia acabar, né? Não sei quem lembra que em 2012, lá um povo antigo, né, o que eles fizeram? Fizeram lá um calendário, eu não sei se acabou a rocha, ou não sei o que foi, mas em 2012 o mundo se acabava. E aí todo mundo realmente ficou naquela, será que o mundo realmente vai acabar?
E aí já se passou 10 anos, já estamos em 2022 e o mundo nada de acabar. Mas é tão impressionante como às vezes isso daí impactou a sociedade que eles criaram até um filme. Tá? O nome do filme é justamente 2012, que mostra tudo desalinhado, tudo desorganizado, com o mundo inteiro sendo destruído, com o mundo inteiro se acabando. Era terremoto, furacão, tornado, tsunami, entre vários outros fenômenos que aconteceram que estavam destruindo a terra. Só que quando se fala sobre essa perfeição de Deus, ele vai começar a alinhar as coisas. Ele só quer estar presente na sua vida e todas as coisas vão ser alinhadas. Ele não quer saber de desequilíbrio, ele não quer saber de desalinhamento, ele quer saber de estar no centro da sua vida. Uma realidade também quando a gente coloca Deus no centro da nossa vida, eu não sei vocês, mas quando eu era criança, tá? Não posso nem dizer menor porque eu não cresci tanto, né? Então, quando a gente está quando eu era criança, uma das coisas que eu tinha mais medo é quando tinha um apagão, principalmente de noite, tá? Porque eu via tudo escuro. E uma das coisas que eu tinha medo na infância era o medo do escuro. Então, quando eu olhava aquele ambiente ali todo escuro, principalmente de noite, era um desespero, era uma agonia. Eu logo corria para onde minha mãe estivesse, já batia com minha cara na parede, minha cara na porta, procurando quem era a minha proteção naquele momento de escuridão. Mas dentro de mim, eu sentia aquela angústia, aquela sensação de que algo estava realmente ruim, simplesmente por estar escuro. Isso em casa, tá? Eu não sei quem estava fora de casa em um dia que praticamente todo o Brasil passou por um apagão, né? Que o Brasil quase todo, tá? Ficou no escuro. E, gente, foi um caos no Brasil quase por completo quando isso aconteceu. Então, toda vez que tem essa questão de caos, só a escuridão já causa um caos tão grande. A falta de energia causa um caos tão grande que desalinha tudo, tá? E uma outra questão também que acontecia na minha infância, tá? Era a falta de água. Gente, quando eu morava lá no Tropical, tinha um negócio chamado falta de água. E uma das coisas que mais acontecia quando faltava água é que ela aparecia em algum determinado momento do dia. E esse determinado momento do dia era o melhor horário do sono, de madrugada. Então, na madrugada, só via bater lá minha porta, minha avó, Jefferson, tá dando água. Aí eu olhava para o relógio, era 2h30, 3 horas da manhã. E aí, não sabe a dificuldade que era poder ir para encher um balde, encher uma caixa. E aí, quando eu tentava, depois de tudo isso, que eu ia dormir, eu já acordava depois, pela manhã, já todo com a cabeça doendo, não conseguia descansar completo, tá? Então, todas as outras coisas naquele dia iam se tornar bem mais difíceis de acontecer, porque eu tive que estar enchendo vários litros, várias baldes, caixa d'água, entre vários outros. Mas o que tem a ver, então, esse exemplo da escuridão e uma falta de água? Tá? Quem muitas das vezes vive nessa realidade, dia sim, dia não, dia sim, dia não de água, sabe quão importante é a presença da água. Então eu queria dizer que se a falta de energia e a falta de água causam um caos tão grande, imagine o que não faz a falta de Deus. Imagine o caos que não é quando nós não temos a presença de Deus em nossa vida. Imagine como é na nossa vida quando não temos Deus no centro, Deus agindo nas nossas prioridades. Então, se coisas tão simples conseguem gerar um caos, imagine você não tendo aquele que é o maior em nossa vida, que é a presença de Deus, de tudo aquilo que nós fazemos. Então, que a gente possa sempre estar observando que Deus, ele quer o melhor para a gente. Deus, ele é um pai, como eu já falei, ele é tão amoroso, tão generoso, mas ele também respeita as nossas decisões, como o próprio filho pródigo. O pai dele amava ele, mas chegou um ponto que o filho disse: pai, eu quero a minha herança, eu quero a minha parte da herança e eu vou fazer o que quiser com ela lá fora. E aí, quando ele foi fazer isso, não foi o pai que se afastou dele, foi ele que se afastou do pai. O pai não deixou de amar, o pai não deixou de desejar com que ele retornasse, o pai não festejou quando ele retornou, não deixou de festejar, na verdade, quando ele retornou. E isso tudo por quê? Porque ele ama o seu filho. Então Deus, ele também ama o seu filho. Se ele soubesse quão difícil estava sendo a vida do seu filho, eu tenho certeza que ele ia cada vez mais próximo dele, mas ele respeitava a sua decisão, e Deus também ele respeita as nossas decisões. Ele sabe da dificuldade que muitas das vezes nós passamos por decisões nossas,
tá? Mas o que mais ele quer é, poxa Deus, eu já não consigo mais. Então não adianta ter vergonha, não adianta ter medo, não adianta se frustrar com o mundo. Somente retorne à casa do Pai, retorne à presença dele, que o resto ele vai cuidar. Poxa, mas eu gastei tudo o que o Senhor me deu. Poxa, você me deu tanta coisa e lá no mundo eu gastei tudo. Mas não importa o que você gastou, o que importa é que você retornou para a casa do Pai. O que importa é que você está mais próximo dele. E novamente o seu Pai vai ser a sua prioridade. Novamente você vai estar no centro da vida do Pai. Então por isso que ele festejou tanto o retorno de um filho. E Deus também ele festeja demais quando há um momento que alguém se arrepende dos seus pecados e entrega a sua vida ao Senhor. Então se tem festa aqui na terra, também tem festa no céu. Então Deus ele é um Deus que vai alinhar tudo. Basta com que a gente coloque ele no centro da nossa vida. E aí o segundo ponto, além do alinhamento, que é o primeiro, o segundo ponto é transformação. O segundo princípio é que Deus ele consegue transformar as nossas vidas, tá? Sabe, tem dias na nossa vida que, mesmo eu sendo uma pessoa muito paciente, tem dia que eu tô de um lado e a paciência tá lá do outro lado. Tem dia que, meu Deus, é um dia que está um verdadeiro caos, em que eu me estresso, que me irrito, e isso não é uma realidade que eu acredito que seja só comigo. Nós somos seres humanos, seres carnais, e muitas das vezes passamos sim por essa dificuldade. E até a própria palavra de Deus diz que no mundo a gente vai ter aflições, né? Mas ele logo diz, mas tem de bom ânimo, tá? Mas mesmo nesses momentos de aflições, o que acontece? A gente acaba enfraquecendo fisicamente, a gente acaba enfraquecendo espiritualmente, acaba enfraquecendo mentalmente. E não tem outra coisa na nossa vida que não seja aquele contato, aquele relacionamento com as pessoas, que não tem um amigo ou um familiar que percebe, algo está diferente com fulano, algo está diferente com cicrano. E muitas das vezes essa diferença é porque se afastou da presença do Pai, tirou Deus do centro e colocou qualquer outra prioridade, mas tirou ele do lugar certo, no lugar que ele deve estar, na centralidade das nossas vidas, tá? E aí, quando acontece isso, não tem nada, tá? Tem muitas pessoas aí no mundo que tentam de tantas formas tentar preencher algum vazio que tem dentro de si. Se for perguntar para elas, eu tenho certeza que quase a maioria, quase 100% diz que não é feliz por completo, tá? Que é como eu falei lá naquele início, tá? Quando se trata sobre encaixes na nossa vida, existe a posição perfeita de Deus. E a posição perfeita de Deus, enquanto ela não é preenchida, esse vazio sempre vai estar presente em nossos corações. Então Deus ele vai transformar, Deus ele vai gerar o que há de melhor para que você perceba que ele vai transformar a sua vida. Basta com que você reconheça que ele deve estar no centro, que ele deve estar cuidando de todos os detalhes, tá? Amém? Então, uma outra frase que eu até vi na internet por esses dias é que quando a gente cria esse relacionamento com Deus, naturalmente a gente também transforma o nosso relacionamento com as pessoas, tá? Lembra que eu falei que tem dia que a paciência está de um lado e você está do outro, tá? E o estresse está aqui te empurrando. Então tem dias como esse que você trata as pessoas às vezes com ignorância, se irrita bastante, e isso acontece por quê? Porque você está perdendo aquela centralidade de Deus em sua vida. Então quando isso acontece, tá? Isso acaba afetando tanto, e você deixa Deus que estava lá na centralidade e coloca ele quase que na periferia, tão distante do centro da sua vida. Sabe que ele está lá, mas não coloca ele no lugar devido, no seu lugar certo, tá? E quando isso acontece, quando Deus está no centro, os nossos relacionamentos melhoram, tá? E não é dizer que quem vai melhorar é simplesmente você. Você vai ter a iniciativa de ser alguém melhor com a outra pessoa. Você vai ter a iniciativa de ser transformado e gerar transformação na vida das pessoas através da presença do Espírito Santo. Então, graças a isso, você não vai simplesmente tratar os outros com indiferença, com o aspecto de rejeição. Pelo contrário, você vai ajudar aquele que está fraco
a ficar forte. Isso não por mérito de nenhum de nós, mas pela presença de Deus que habita em nossa vida. Se Deus habita no centro da minha vida, eu tenho condições que assim que Ele transformou a minha vida, eu declarar sobre a vida do meu irmão e ele também ser fortalecido na graça e palavra dele. E quando a gente fala sobre essa proteção de Deus, sobre esse cuidado que Ele tem com a gente, quando a gente está lá aprendendo, para quem tem habilitação, sabe que lá na teoria, lá naquela apostila lá que a gente só folheia quando está chegando perto da prova, existe um que se chama de direção defensiva, tá? O que é direção defensiva? Demorei, fui lá recapitular, porque eu também só estudei no período da prova, para passar na prova, depois que eu passei eu não peguei mais, tá? Mas mesmo assim, tá, gente, eu sou um motorista consciente, eu não dirijo aí muito rápido nem nada do tipo. Então, nessa realidade, o que é direção defensiva? Direção defensiva é você ter cuidado com o erro do próximo. Jefferson, o que isso quer dizer, Jefferson? Que você tem que estar preparado quando Deus está no centro da sua vida, você vai ter que entender que uma outra pessoa pode ultrapassar na sua frente. E quando ela ultrapassa, muitas das vezes ela está cometendo um erro, está te cortando, seja um motorista, seja um motoqueiro, né? E aí quando ela está fazendo isso, você está preparado quando um erro acontece, porque Deus está no centro da tua vida, Ele está te preparando, Ele diz, vai com cautela, vai com calma, porque eu estou cuidando dos detalhes, e pode ser que pessoas próximas possam estar errando, mas você não vai errar porque eu estou no centro da sua vida. E quando isso acontece, quando nós temos essa habilidade, gente, o que mais pode pesar no nosso coração é quando Deus está no centro dessas nossas vidas, a gente nunca vai retribuir o mal com o mal. Pelo contrário, se nos fizermos o mal, nós vamos fazer o bem. Nós fazemos o contrário, o que muitas das vezes o mundo faz com a nossa vida. Se muitas das vezes crises, aflições, complicações, situações tão difíceis possa surgir sobre nós, mas a gente não vai retribuir o mal com o mal, a gente vai retribuir com o bem. E isso se a gente colocar Deus no centro da nossa vida, tá? Mas aí quando a gente vai retribuir o mal com o bem, me diz, isso é tão fácil assim? Poxa, Jefferson, é fácil você tratar bem quem te tratou mal. Claro que não é, né? Digam aí até misericórdia, né? Porque trabalhar ou ter cuidado, o relacionamento com alguém que só te trata mal e você tem que tratar essa pessoa bem, é aquele famoso revirar os olhos, de tão agoniado que é aquele momento. Mas, gente, se você colocar Deus como prioridade em sua vida, gente, Ele vai cuidar de todo o resto, tá? Eu lembro que teve um dia, até quando eu estava organizando a questão do meu casamento, tá? Porque casamento, apesar de ser muito bom, mas gasta demais. Num períodozinho antes de eu casar, qualquer bom dia que eu mandava para a Laiane, ela mandava uma lista de coisas que estava faltando para comprar. E já era um desespero. Quando eu mandava bom dia para ela, já era, meu Deus do céu, Laiane, vai já vir aqui, falta isso, falta aquilo outro. E aí teve um dia que nessa agonia e correria, eu tive que ir lá no shopping. E aí eu fui no shopping, e aí eu não queria pagar estacionamento, que eu ia bem rápido, e botei o carro do lado de fora, achando eu que não ia pagar nada. Mas a gente sabe que o estacionamento é privado, e até o estacionamento da rua, tem uns que querem também deixar privado, que cobram, sendo que nem devia, sendo que a rua é pública, tá? E aí, fiz lá o que eu tinha que fazer lá no shopping, e quando retorno para o carro que eu estou saindo, aparece um flanelinha muito do abençoado. E aí ele sinaliza que é para me dar alguma moeda para ele. E naquele dia, como eu estava casando, eu não tinha dinheiro para nada. Só tinha mal dinheiro para o casamento e só tinha essa realidade. E aí ele pediu dinheiro e eu fiz só o gesto que eu não tinha. E aí ele foi e respondeu, como é que tu não tem, tu dirige um carro? Ah, nessa hora, tirei Deus do centro, botei eu e até respondi para ele. Disse assim que ele não era o dono da rua. Como é que ele estava me cobrando dinheiro que eu estava botando o carro na rua, ele não era o dono da rua. Aí ele veio e a gente começou a discutir mesmo no trânsito. Eu nunca me imaginei discutindo no trânsito. Naquele dia eu discuti com flanelinha. Não cheguei a xingar nem nada do tipo, porque eu não gosto muito de xingamento. O máximo que saiu foi que eu chamei ele de palhaço, porque ele queria dizer que ele era o dono da rua. Então, depois que esse momento aconteceu, eu parei e fiquei refletindo. Por que será que eu discuti? Por que será que eu revidei o mal com outro mal? Foi porque eu estava tão estressado, já estava tão cansado, que na minha mente eu já tinha desvinculado Deus do centro e colocado um outro propósito no lugar.
E aí, com isso, foi aglomerando, foi acontecendo várias coisas, foi juntando tantas situações e acabou resultando nesse momento, que eu respondi de uma maneira que eu nem imaginava que poderia. Então, toda vez que a gente tira o Senhor do centro da nossa vida, a gente às vezes nem se conhece. Tem atitudes que diz, meu Deus, fui eu mesmo que fiz isso. Como foi, Senhor, que eu tive coragem de fazer isso? E quando essas realidades acontecem, é quando a gente tira Deus do seu devido lugar. Então, que a gente possa ter um posicionamento de que entender que Deus ele transforma a nossa vida, que Deus ele pode fazer grandes coisas sobre nós, basta com que a gente direcione Ele para o centro, para o lugar certo, e não vai ter dia que nada vai te estressar. Lembra que, como eu comentei, tem vezes que a gente diz, Deus me guia, Deus me protege, Deus me abençoa. Então, ao sair de casa, principalmente pela manhã, para trabalhar, para estudar, realmente peça para Deus uma direção, peça para Deus estar à frente da sua vida, que Ele vai cuidar de todo o resto, Ele vai deixar o seu dia muito mais tranquilo, muito mais suave, para você cuidar de cada detalhe, de maneira calma, de maneira tranquila, somente pelo fato de colocar Ele no seu devido lugar. E aí um outro princípio de colocar a presença de Deus no centro da nossa vida é que a gente começa a ter uma disposição. Mas o que seria então essa disposição? Deus no centro, todas as coisas vão para os seus devidos lugares. Então é o seguinte, aquela peça especial que o Senhor pode colocar em nossas vidas, tá? Aquela peça, ela é para ser usada da melhor maneira possível em todos os lugares possíveis, tá? É na sua profissão, é na sua família, na sua casa, na sua escola, na sua rua, vizinhança, é onde quer que você esteja, tá? E tem até um trecho muito bom que fala, que muitos dizem que até está na Bíblia, mas esse trecho, essa frase, nunca que está na Bíblia, tá? Foi até de Francisco de Assis, que é essa frase, que diz o seguinte, tá? Bem conhecida, tá? Essa frase é, pregue sempre o evangelho, se necessário, use palavras, tá? Então, tem muita gente que achava que, isso daqui está lá em livro tal, capítulo tal, versículo tal. Mas quem veio com essa mensagem foi justamente Francisco de Assis. Então essa é uma grande importância para a nossa vida. Poxa, se eu me disponho a colocar Deus no centro, eu também estou me dispondo a cuidar de todas as outras coisas que Deus cuidaria. Então eu estou me colocando numa posição, eu estou colocando-me em um lugar que as pessoas vão sentir a presença de Deus em minha vida, tá? As pessoas vão sentir algo diferente, então não vou ser nem necessário usar as palavras, naturalmente elas vão sentir, poxa, essa pessoa aqui realmente, ela coloca Deus no seu devido lugar. Ela não vai colocar família, ela não vai colocar simplesmente uma prioridade, profissão, não vai colocar um relacionamento, ela vai colocar a presença de Deus, né? E muitas das vezes tinham o costume de criar uma lista de prioridades, né? E aí quando cria uma lista de prioridades, o que costumam colocar? Primeiro lugar, Deus. Aí escreve lá, número 1 é Deus, claro. Aí bota lá, segundo lugar, o que pode ser? Segundo lugar é a minha família. Aí bota lá, família. Aí vem terceiro lugar. O que eu coloco em terceiro lugar? Minha profissão. Minha profissão é muito importante. Terceiro lugar. E aí vem quarto lugar. O que é muito importante? Aí alguns até desvinculam. Botam Deus lá em primeiro lugar. E aí lá no quarto lugar, quinto, coloca igreja. Sendo que se Deus é o cabeça da igreja, eles desmontam esse corpo e colocam Deus lá em cima e a igreja mais abaixo. E aí assim sucessivamente, relacionamentos, amizades, entre várias coisas. Só que Deus, ele não quer, nessa lista de prioridades, ele não quer ser só o primeiro. Ele quer ser a lista por inteiro. Amém? Então Deus, ele quer ser completo em todas as áreas da sua prioridade. Ele quer ser o primeiro na sua família, ele quer ser o primeiro na sua profissão, ele quer ser o primeiro nos seus estudos, ele quer ser o primeiro nos seus relacionamentos, ele é o primeiro da sua igreja. Então, gente, quanto mais a gente coloca Deus em todas as nossas prioridades, é ele quem vai cuidar de tudo. É ele que vai nos dispor a colocar a presença dele em cada detalhe, e é ele quem vai cuidar. O nosso principal propósito é de descansar na presença dele. Amém? E aí eu queria ler com vocês, tá, o que diz lá em Gênesis 12:1, quando se trata sobre essa disposição. Tá? Diz o seguinte: ora, disse o Senhor a Abraão,
sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção, tá? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, tá? Só bota aí de novo o versículo 2 aí para mim, por favor, Guilherme. Tá? Deixa bem aí, tá? Então, quando se trata sobre Abraão, Deus ele honra Abraão, Deus ele abençoa, e a gente olha, poxa, como Deus ama Abraão, ele honrou, ele abençoou, ele disse que ele ia ser um pai de multidões, que ele ia amaldiçoar aqueles que amaldiçoavam ele, mas não viu um detalhe aí principal, que diz o seguinte: sê tu uma bênção. Então, muitas das vezes, a gente quer muito abençoar, Senhor, eu quero uma bênção, Senhor, eu quero uma bênção, mas o que diz aqui? Sê tu primeiro a bênção. Então não ore simplesmente pedindo a Deus uma bênção. Peça para Deus: Deus, eu quero ser uma bênção. Eu quero ser uma bênção em todas as prioridades da minha vida, porque lá o Senhor se faz presente, tá? Então toda vez que a gente pensar nessa palavra, pensar nesse momento, a gente vai entender, poxa, eu preciso ser uma bênção. Eu não preciso simplesmente chegar com uma Bíblia debaixo do braço e dizer: olha, lá em capítulo tal, lá em versículo tal, lá diz isso, lá diz aquilo outro. As pessoas vão sentir a presença naturalmente em sua vida. Amém? E aí, um outro princípio, tá? É o princípio da perfeição do seu cuidado, tá? Então, quando trata-se sobre a perfeição do seu cuidado, tá? Uma das formas principais que nós temos a seguir é dizer o seguinte: tá? É dizer que quando Deus está no centro da sua vida, tudo que você tem se torna a serviço dele. Então, toda a perfeição de Deus, gente, tudo que a gente tem se torna a serviço dele, tá? Por exemplo, quando muitas das vezes eu tenho um sonho aqui na Terra, que é de ter um Jeep. Meu sonho é ter um Jeep Renegade. Eu boto assim na minha mente que eu já mentalizo eu dirigindo um Jeep. Quando às vezes eu estou no trânsito, no meu querido Sandero, tá? Eu fico lá olhando. Ô Senhor, eu imagino eu ali, ó, naquele carro. Às vezes buzinando atrás, eu aqui, me imaginando no outro carro que ainda não estou. Mas eu recebo em nome de Jesus essa bênção já em minha vida, tá? E o meu objetivo, quando eu trato em relação a isso, é dizer que o perfeito cuidado de Deus não é simplesmente metade do que Ele pode nos dar, mas sim Ele quer nos dar a bênção por completo, tá? Mas é aguardar o tempo certo disso acontecer, tá? E quando a gente experimenta dessas perfeições de Deus, a gente sabe quanto Ele cuida, e tudo que Deus nos dá é com um propósito. Se Ele nos dá um carro, é com o propósito de ajudar a obra de Deus. Se Ele nos dá algum investimento, poxa, também é para contribuir com a obra de Deus. Meu sonho é colocar no meu carro assim, a serviço do Pai, ou a serviço do Rei. Porque eu olho tanto a gente colocando por aí, e fico dizendo, cara, aquele dali está pelo menos dizendo que carro serve com essa finalidade. Então, muitas das vezes, na nossa vida, tá, a gente tem que colocar um adesivo e dizer que eu estou a serviço do Rei, que eu estou a serviço do Pai. Se precisar de alguma coisa, eu vou me dispor a fazer, porque a criação dele é tão perfeita que tudo que ele me deu, eu consigo retribuir de maneira tão generosa e tão grandiosa, que faz com que todas as coisas da minha vida passam a ter um devido equilíbrio. Então, toda vez que eu coloco Deus na minha vida como prioridade, eu vou ter minha vida de maior equilíbrio. A harmonia, a sincronia será tão perfeita que pode estar até acontecendo situações difíceis, mas eu estou aqui conectado com Deus. Eu estou aqui deixando com que tudo possa acontecer de ruim, porque Deus vai estar cuidando. Eu tenho uma missão, é orar, é ler a palavra de Deus, é entregar nas mãos dele, porque é ele quem vai cuidar, tá? Então, Deus, ele devolve o equilíbrio quando não há na nossa vida. E foi isso que ele fez lá na criação. A terra, ela era sem forma e vazia. Então, ali estava tudo desorganizado, estava tudo desalinhado. E aí, com o poder da sua voz, com o poder da sua fala, ele conseguiu transformar a terra que nós vivemos. Então, simplesmente com o agir da sua boca. Por isso que a gente costuma falar que a palavra de Deus e o nome dele tem muito poder.
porque ele conseguiu fazer coisas tão grandiosas, a terra era toda desajustada, tá? Era toda imperfeita, e ele foi lá e simplesmente com a sua voz, com o poder da sua voz, ele conseguiu construir a terra tão perfeita que é aquela que nós vivemos. Eu sou professor de geografia, fiz graduação em geografia e pude perceber quão perfeito foi a criação de Deus na terra. Eu acredito que o ser humano e a terra são um dos maiores exemplos de perfeição de Deus, né? Não falo simplesmente de perfeições de paisagens, mas sim do detalhe que Deus cuidou para que tudo nessa terra fosse alinhado para a necessidade dos seus filhos, para a necessidade de cada um de nós. E nessa realidade, tudo que a gente trabalha em prol dele, ele vai cuidar dos detalhes que às vezes a gente nem imagina. De detalhes que, poxa, como é que isso aqui foi surgir agora? Eu nem esperava essa realidade, mas Deus está cuidando, Deus está provendo daquilo que você não esperava. Então essa perfeição de Deus, esse cuidado, se reflete muito na minha vida, tá? Até porque quando eu via nos estudos, cara, olha essa formação, olha essa perfeição de Deus, olha essa montanha, olha essa cachoeira, olha esse deserto. Tanto é que muitas das vezes quando os professores relatavam qual é a explicação para determinado fenômeno, qual é a explicação para determinada paisagem, eu dizia, professor, é Deus. Quando eu não sabia da resposta, né? Quando eu não sabia da resposta, eu só explicava, Senhor, foi Deus. Não foi outra coisa não, foi Deus. Mas, gente, a perfeição de Deus, quando a gente olha algumas paisagens, a gente entende, cara, como que Deus, ele cuidou tanto de tantos detalhes para entregar o melhor para a gente. Enquanto a gente vivesse nessa vida terrena, ele entregou recursos, ele entregou provisões, ele entregou tudo que a gente necessita. E quando se fala sobre a perfeição do que o Senhor tem nos dado, uma das coisas principais, uma das características principais é, por exemplo, o mar. Quem aqui gosta de ir na praia para refletir, para ficar pensando, né? Ficar olhando as ondas do mar, não é, João? João gosta de ir na praia para ficar olhando aquelas ondas. E, gente, um Deus tão perfeito, capaz de fazer com que você pare na margem da praia, a onda chega até seus pés, molha e ela simplesmente retorna. Então, você vê aquele movimento das ondas, aquilo passa uma paz, passa uma tranquilidade de entender que Deus ele cuidou desses detalhes. Enquanto um lugar está enchendo, o outro está diminuindo. Tá? Enquanto um ambiente, a maré está subindo, a outra parte ela está secando, mas ele está cuidando de todos os detalhes. Tá? Então, quando a gente fala sobre essas perfeitas criações de Deus, tá? Eu queria citar com vocês lá onde diz Atos 17, lá o que diz Atos 17, 28, que diz o seguinte: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Então, como diz pastor Ronido, eu queria frisar somente aqui na parte A, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Então aqui deixa claro que a gente só depende de Deus. A gente depende de Deus para viver, a gente depende de Deus para se mover e depende de Deus para existir. Então a nossa existência, a nossa vida, o nosso movimento depende de Deus, depende da presença dele em nossas vidas, de colocar ele no centro das nossas vidas e ele cuidar de todas as outras partes. E quando eu falo sobre isso, tá? Durante essa criação, quando eu citei anteriormente, que Deus, pelo poder da sua voz, ele criou durante uma semana praticamente tudo que a gente tem na terra. Então chegou um certo dia que essa terra aqui ela está perfeita, mas está faltando algo, está faltando alguém nessa terra. Foi aí que ele falou? Não, ele foi, botou a mão na massa e começou a construir um homem. Construiu lá um boneco de barro em que seria o homem, que viesse a surgir uma das criações mais perfeitas de Deus, que é o homem. Então, é tão grandioso ver que Deus, ele cuida de tantos detalhes, que ele poderia muito bem dizer, cria um homem, que haja um homem, mas não, ele colocou literalmente a mão na massa para fazer com que as marcas dele estivessem dentro de cada um de nós. Então, é como se fossem as mãos dele, poxa,
fui eu que fiz isso. Eu tenho as marcas de Deus, porque foi Ele que me criou. Ele não simplesmente usou a sua voz, Ele usou as suas mãos para me criar, tá? E essa mostra uma das principais, maiores coisas que Deus fez, que foi a nossa vida, tá? A gente só existe através dele, tá? Então, um dos maiores cuidados que Deus tem com a gente é de justamente deixar as nossas marcas, tá? Deixar as marcas que Ele colocou em nossa vida. Porque se Ele nos criou colocando a mão na massa, é porque Ele queria que as marcas dele tivessem presentes na nossa vida, que as digitais dele tivessem presentes em nossa vida, porque só assim a gente pode entender a nossa identidade de Cristo, tá? E aí, queria ler com vocês também, lá em Gênesis 2:7, que justamente retrata essa realidade, que diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Então, gente, e aí o homem passou a ser alma vivente. Então, Deus criou o homem do pó e aí ele soprou nas suas narinas. Então, além de Deus ter colocado a mão na massa e ter criado esse boneco, uma das coisas que eu acho tão assim grandiosa, né, é o nome da nossa igreja, é a vida de Deus. Então, ele criou lá o boneco, colocou a mão na massa, colocou suas marcas, as suas digitais ali no corpo de Adão, e aí logo em seguida ele soprou em suas narinas. Gente, quando a gente fala sobre essa expressão de soprou em suas narinas, o fôlego de vida vem de Deus. O fôlego que a gente respira não é simplesmente oxigênio. Quando a gente está respirando, a gente está respirando cada vez mais da presença dele em nossas vidas. A gente está respirando Deus, não é simplesmente oxigênio, não é muitas das vezes o ar poluído, não é nada disso. A gente está respirando Deus. Cada momento que a gente respira e inspira, se a gente parar para pensar, tem um pouquinho de Deus presente dentro de nós. Se a gente olhar para o nosso corpo, a gente vai ver que Deus nos moldou, que Deus nos formou. E tudo isso porque a gente decidiu colocar Deus no centro, tá? Tudo isso porque Deus, ele é a prioridade em nossa vida, tá? E sabe qual é a principal matéria-prima da gente? É Deus. Aquela matéria-prima é aquilo que foi extraído. Da onde foi que a gente foi extraído? Foi desse pó. Só o pó não ia ser suficiente para a gente ser formado. Precisou que tivesse aquele que pegasse aquele pó e transformasse esse pó em um corpo. E respirou nesse corpo para que a gente tenha o fôlego de vida. Tanto é que muitas das vezes, quando há algum falecimento, o que a pessoa diz? Que ela deu o último suspiro. Então ali na terra, foi o último momento que a pessoa trouxe o fôlego de Deus aqui na terra. Então, gente, é tão especial que a gente aprenda e comece a exercitar qual é a posição de Deus na nossa vida, qual é a posição que Deus está em nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa profissão, na nossa família, porque se alguma coisa na nossa vida, se ela está desalinhada, se ela está precisando de um equilíbrio, se eu não consigo transformação em nada, eu não consigo abençoar, parece que eu não estou sendo também abençoado, e não tenho esse cuidado de colocar Deus no meu devido lugar, não tem como as coisas fluírem, e a culpa não está em Deus, a culpa está muitas das vezes na gente, não colocando condenação, pelo contrário, mas entender que não é por merecimento, mas é pela graça de Deus, que a gente coloca Ele no seu devido lugar, no seu lugar certo, no seu lugar de direito, que é no centro das nossas vidas. É como eu citei, Ele não quer ser listado, Ele não quer ser colocado como primeiro, primeiro vem Deus, depois vem minha família, vem isso, vem aquilo outro, Ele quer estar em todas as prioridades da sua vida. Então, se você está passando por alguma dificuldade, se você está passando por algum anseio, se você deseja algum sonho a realizar, coloca Deus como prioridade, coloca Deus como centro, que eu tenho certeza que Ele vai agir, Ele vai festejar, assim como aquele pai festejou quando o seu filho retornou. Ele pode ter aprontado o que foi lá fora, mas na hora que ele retornou ainda mais, reforçando o quanto o pai o amava, o quanto o pai era precioso na sua vida. E quando a gente tem esse entendimento de colocar Deus no seu devido lugar, a gente vai entender as grandiosidades que Ele pode fazer. Gente, Deus transforma, Deus liberta, Deus pode fazer o que for para deixar com que a graça dEle esteja sobre nossas vidas. Amém?
Então, que na noite de hoje, você aí na sua casa possa refletir qual é o lugar que eu tenho colocado a presença de Deus, como eu tenho agido, né, de forma a ter essa sensibilidade, de ter aquele anseio de colocar Deus no seu devido lugar. Então, na noite de hoje, mesmo sendo um dia bem especial, mas que você nesse momento coloque a mão no seu coração, que você se levante, que você se concentre na presença dEle e que você possa estar sentindo, tá? Sentindo qual é o lugar de Deus em sua vida, qual é o lugar que Ele tem colocado as suas mãos na sua vida, qual é o lugar de prioridade que você tem colocado a Deus, porque Deus, Ele deu o fôlego de vida para cada um de nós. Foi Ele que nos moldou do pó. Ele colocou as suas marcas, Ele colocou as suas digitais, Ele colocou tudo o que há de melhor na nossa vida, simplesmente porque Ele colocou a nossa vida como prioridade. Então, se Deus tem colocado nossa vida como prioridade, por que muitas das vezes nós não estamos fazendo isso? Então, que nesse momento a gente possa refletir, coloque a mão no seu coração e ore junto comigo. Santo Deus e amado Pai, neste momento, Deus, te entregamos nossas vidas, Deus, te entregamos tudo aquilo que o Senhor pode fazer e há de fazer, pela tua infinita graça, Deus, porque nós entendemos que precisamos colocar a tua presença, precisamos te colocar no lugar certo de nossas vidas, Deus, porque como diz na tua palavra, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas em nossa vida é o Senhor que vai acrescentar, não é pela minha força, não é pelo meu merecimento, não é pela minha justiça própria, mas é pela tua presença em nossas vidas, Deus, que nós possamos entender que o teu lugar de direito não pode ser preenchido por nada, ele pode ficar vazio, mas só vai ser preenchido se for através da tua presença, se for através da tua graça, Deus, e que na noite de hoje nós possamos refletir e entender que quão grandiosa é a tua presença em nossas vidas e poder fazer com que nada nesse mundo possa acontecer que o Senhor não tenha todo o cuidado, que o Senhor não tenha todo o detalhe em fazer com que isso cresça de maneira tão genuína e próspera dentro de cada um de nós. Então, Paizinho amado e Pai querido, só temos a te agradecer, Deus. Obrigado pela semana que se inicia no dia de hoje, Deus. Desde já também lhe peço, Pai, pelos resultados que nós estamos esperando através dessa eleição, Deus, mas que o Senhor possa estar sendo capacitado cada vez mais, quem quer que seja que vença, grupo A ou grupo B, Deus, que nós sempre venhamos a priorizar que o Senhor deve estar no centro das nossas vidas, Deus. Paizinho amado e Pai querido, é isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E te espero no próximo culto, tá bom? Vai ser presencial, nada de online, tá? Que possamos encher essa casa de Deus da presença de Deus que já é neste lugar, que a gente sabe que quando a gente chega aqui a gente já sente a presença dele, mas que a gente possa encher de pessoas, traga convidados, traga amigos que possam compartilhar ainda mais da palavra de Deus, amém? Então recebam essa palavra, que Deus possa ter me usado grandiosamente para falar com você e que possa nessa semana a gente estar colocando Deus sempre no centro das nossas vidas.